a tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor. Vamos buscar mais de ti, pois a tua palavra diz: prosseguei em conhecer ao Senhor. Conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Meu povo peca, morre, sofre antecipadamente por falta de entendimento. A tua palavra diz que erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pai, nós viemos aqui para desfrutar do conhecimento da tua palavra, pois conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pois toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para tirar dúvidas, para corrigir o homem, para instruir em justiça, para que ele seja perfeitamente, Senhor, capacitado para exercer toda a boa obra. Nós estamos aqui hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, por causa de Jesus, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Pai. Pai, baseado na aliança, Senhor Deus, do sangue de Cristo, baseado nas revelações do Teu Espírito Santo, desejosos, meu Pai, pelo Teu entendimento, pela Tua capacidade. Tu que abre, Senhor Deus, os corações, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Tu que foi enviado ao mundo para nos instruir, para ser o nosso consolador, o nosso professor, aquele que iria lembrar todas as palavras que Jesus tinha dito e ensinado, aquele que iria trazer o entendimento e as revelações do coração de Deus, aquele que teria a capacidade de tornar a aliança que Deus fez com os homens completamente favorável, notória, eficaz, pois a tua palavra diz que colocarei no coração de vocês as minhas leis, e dentro de vocês o meu espírito, e esta é a aliança que faço com o meu povo, para que nunca se apartem de mim. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, propriedade particular do Senhor, Pai, para nunca mais, Senhor Deus, que a gente fuja da tua presença. Em nome de Jesus, nós viemos orar, Pai, para que o Senhor traga revelação, entendimento sobre salvação, para que o Senhor prepare os nossos corações, nos dê reverência, temor, ousadia e autoridade. Iremos pregar a palavra do Senhor, Pai, e onde o Espírito Santo está, a liberdade, a libertação, e nós clamamos por Ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, já deram bom dia hoje a Deus? Bom dia a Deus Pai, bom dia a Deus Filho, bom dia a Deus Espírito Santo. Irmãos, para quem não conhece ainda, meu nome é Samir, e hoje eu vim ensinar sobre salvação. Parece que é introdução do Evangelho, ou na verdade algo muito simples. Mas quem já estudou salvação sabe que grandes denominações, grandes nomes, muitas pessoas têm entrado em conflito acerca de questões e polêmicas nesse tema. Então, aparentemente é simples, mas a complexidade da mente de Deus, quando a gente vai estudar melhor, a gente vê que não é tão simples esses assuntos, que não é simplesmente confessei a Jesus e pronto. Tem outras questões que a gente pode estudar, mas hoje nós não vamos entrar muito em polêmica. Presta atenção, por favor, irmãos. Nós não vamos entrar em polêmica porque o propósito desse discipulado é um estudo introdutório sobre salvação. A gente teria que associar isso com o juízo de Deus, justiça de Deus e outros assuntos que a gente vai ver posteriormente para entrar em profundo. Entender que sobre reino dos céus, salvação, são coisas diferentes, apesar de estarem associadas, certo? Então, quem pegou a lição 1, vocês, quem não leu em casa, depois podem ler. Eu vou tentar não utilizar, eu vou fazer um resumo sobre ela, mas vou tentar não utilizar muito o assunto, o que já está escrito aqui, porque o objetivo de quem ensina é trazer algo além daquilo que está escrito nesse estudo pequeno, né, que eu fiz em 4 páginas dessa lição. Eu fiz semana passada isso,
E são questões básicas aqui, né? Tem algumas questões, são 3 ou 7 questões, e tem alguma parte teórica aqui, algumas escrituras e coisas básicas sobre esse entendimento. Mas o que eu vou passar, a maioria dos versículos que eu vou dizer não está aqui, por isso que é importante você traga um caderno, um papel, para estar anotando, porque quem ouve, quem escreve e quem lê e tenta explicar ou traduzir aquilo para si mesmo, para alguém, tem uma capacidade muito maior de aprendizado. Quem só ouve tem uma capacidade inferior. Então nós desenvolvemos também outras coisas. Nós vamos tentar gravar em áudio, gravar em vídeo, e durante a semana a gente vai estar passando vídeos sobre os assuntos. A próxima lição é atributos de Deus, que são as características de Deus. Quem Deus é? Então nós vamos estudar sobre a ira, a justiça, a fidelidade, a fé, a bondade de Deus, o amor dele, a misericórdia, a trindade, né? A unidade composta, a imutabilidade, a personalidade de Deus. São coisas que o bispo vai estar ensinando para a gente próxima semana, que eu falo de discipulado, que é de 15 em 15, né? Então, o que para vocês, eu queria agora que o irmão Edson comentasse o conceito de salvação para você. Conceito de salvação. Conceito de salvação. É rápido, é só para comentar. Conceito de salvação. Foi como foi dito logo no início, que é algo muito mais profundo do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Não é nada mais, nada menos do que o amor de Deus sobre toda a humanidade. E nos tirar do sofrimento eterno. E levar de volta cada um de nós ao próprio Deus. De um lugar que nunca deveria ter saído, mas o pecado nos arrastou. Então, nós vamos estudar essa palavra de salvação rapidamente, só para a gente entender que quando eu falo sobre salvação, eu preciso saber do que está sendo salvo, como está sendo salvo e por que está sendo salvo, certo? Então, a salvação é uma palavra que pode ser, a depender do referencial, do contexto, está dizendo coisas diferentes. Mas genericamente, salvação é tirar aquilo que está em uma posição inferior e colocar aquilo em uma posição favorável, certo? Então salvar é tirar a pessoa ou algo de um local de perigo, de morte, de dor, de sofrimento. Então, o que é salvação de uma planta que precisa ser regada? Ela está sendo salva da seca. Então, a salvação para a planta que precisa de água é uma salvação da seca. Então, nós molhamos. A salvação da falta de nutrientes que uma planta tem, nós chamamos de adubação. Então, nós adubamos e livramos ela da sequidão no sentido de falta de nutrientes para produzir bons frutos e se desenvolver direito. A salvação, no caso de uma enfermidade, a palavra diz lá, se não me engano, no livro de João fala aqui: se há algum enfermo no meio de vós, chame os presbíteros da igreja e eles orarão pelo enfermo, ungindo ele com óleo. Se a oração da fé for feita, fala que o enfermo será salvo da enfermidade. E se houver algum pecado, seja confessado e perdoado o pecado que causava provavelmente aquela enfermidade. Então a salvação envolve também o enfermo. Então nós percebemos que salvar está ligado a uma amplitude de fatores. Eu posso ser salvo da ignorância. Eu posso ser salvo da falta de capacidade de realizar alguma coisa. Eu posso ser salvo da inconstância. Eu posso ser salvo de tantas coisas. E tudo isso está na Bíblia descrito. E às vezes a gente acha que tudo é salvação de aceitei Jesus, me reconciliei com Deus. E não é, certo? Não é isso. Salvação pode ser salvo da tribulação, salvo das primeiras dores que virão, salvos do juízo eterno, salvos da ira de Deus. São contextos diferentes. Então a gente precisa entender o contexto que está falando para saber do que ele está falando que eu sou salvo. Porque a palavra salvo na Bíblia não vai ser sempre referente a isso que a gente vai falar hoje, ou sobre o foco, salvação da vida eterna, ou salvação para a vida eterna, ou salvação da condenação eterna. São coisas diferentes. Amém? Amém. Entenderam ou não? Então o homem é salvo. Salvo do quê?
Ele pode ser salvo de um monte de coisa na Bíblia, certo? E Jesus veio para salvar ele de tudo aquilo. Tudo que a gente vai estudar, Jesus é o autor e consumador da fé que salva, certo? Ou seja, eu preciso de alguém que estenda a mão e eu preciso confiar que ele tem a capacidade de me tirar deste lugar, seja da ignorância, seja da falta de entendimento, seja da falta de autoridade, seja da falta de conhecimento, seja da falta de prazer de viver, seja da falta de alegria, seja da falta de relacionamento e intimidade, seja da falta do caráter de Deus em mim. Entenderam? É muita coisa. Então, a salvação na Bíblia é um negócio para estudar mais adiante. Até hoje eu estudo e não tenho um monte de dúvida, mas a gente vai trazer as coisas mais essenciais e importantes, certo? Então, para entender salvação, eu preciso entender quem eu sou, porque da forma que eu me corrompi ou da forma que eu necessito dessa salvação é que eu vou identificar as minhas debilidades. Então, se eu conheço o homem, eu sei do que o homem precisa ser salvo. Se eu conheço a planta, eu sei de que salvação que está se tratando. Se eu conheço uma enfermidade, eu sei de que tipo de provisão está acontecendo para que aquela enfermidade seja curada. Por quê? Porque a salvação depende do contexto. Vamos, só um detalhe para vocês, presta atenção. Quando nós falamos sobre apostasia, que é uma palavra transliterada do grego para o português, vou repetir. Apostasia é uma palavra transliterada do grego para o português. O que é isso? Pegaram as letras gregas e trocaram pelos referenciais em português. Isso é transliteração. Tradução é trazer por aquilo que é um sinônimo na sua língua, certo? Transliteração é pegar letra por letra e simplesmente trocar. Onde tinha alfa, eu boto A. Tinha beta, eu boto beta. Então só usar a transliteração. Não existe essa palavra, não existe essa palavra. Hoje eu acredito que já existe no português. Então eles fazem transliteração por falta de tradução. Apostasia é uma dessas palavras. Só que essa palavra é usada umas 12 vezes. Não sei se é na Bíblia ou no Novo Testamento, segundo o professor Nathan Rufino. E ele diz que a igreja confunde, que às vezes cita a apostasia da fé e acha que a apostasia sempre é a separação da fé. Mas a Bíblia diz sobre uma profetisa chamada Ana, que quando Jesus era bebezinho, levaram ele ao templo e ela profetizou sobre a vida de Jesus, falando sobre a dor e o sofrimento dele. E a Bíblia diz que ela não saía do templo, não se afastava do templo e se mantinha diariamente, o tempo inteiro, junto ao templo em oração e em jejuns. E ela já havia muitos anos que era viúva. Se depois vocês quiserem ler, vocês têm no livro de Lucas. Então a palavra apostasia quer dizer afastar-se. E não sempre afastar-se da fé, como está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então a igreja acha que a apostasia está relacionada sempre a desvio da fé. Mas nem sempre é assim, pode ser separação de qualquer coisa. Salvação é isso. Então você vai ver a palavra salvação para cura, você vai ver a palavra salvação para libertação, a palavra salvação para redenção, coisas semelhantes a essas, ou seja, coisas que favorecem uma pessoa que está necessitada. O Salvador e Senhor é Jesus Cristo. O objetivo da salvação da Bíblia, quando nós falamos de salvação, agora estamos falando de vida eterna, da reconciliação do homem com Deus. É sobre essa salvação que a gente vai tratar mais, e de todas também, mas principalmente dessa, que é quando Deus consegue favorecer o homem e transportar ele para o céu. Como é que Deus consegue transportar um homem, como em Colossenses capítulo 3 diz, estamos assentados juntamente com Cristo e ressuscitamos com Ele. Isto é uma motivação de fé, isso é uma questão de fé. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Estamos ressuscitados com Cristo, nós estamos aqui. Então entender esse processo também é uma das coisas que a gente vai tratar, certo? Salvação da vida eterna, ou nós somos salvos da ira eterna, somos salvos da condenação eterna, mas nós estamos recebendo vida eterna para viver com Deus eternamente. E essa salvação, que seria, digamos, a maior de todas, ou o nome que nós podemos dizer que engloba todos os tipos de salvação,
que é a aliança com Deus, com o homem, e todas as promoções, as prosperidades, todas as provisões de Deus para com o homem, nós chamamos isso de salvação, certo? E tudo isso é um pacote englobado na salvação da vida eterna. Pode ser desfrutado ou não, certo? Então, por exemplo, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Para vocês verem que a salvação está disponível para todos. Timóteo, capítulo 2. Vamos para o versículo 4. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. O qual se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Diga assim, ó, a salvação é um pagamento de dívida. A salvação é um presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crer, não pereça, não morra, não sofra a condenação eterna, mas viva eternamente. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, não é necessariamente aquilo que vai acontecer para todos. Ainda que Deus queira salvar todos, a Bíblia descreve claramente no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, a morte entregará os seus mortos. Ou seja, existem 3 tipos de sepulturas espirituais, 3 tipos de céus, tá bom? Amém? Certo? 3 tipos de sepulturas espirituais e 3 tipos também de manifestações da vida ou de ambientes espirituais que nós chamamos de céu. Quando a Bíblia fala de céu, está relacionado àquilo que está acima e àquilo que favorece o que está abaixo, certo? Então a terra é favorecida com a água da chuva. A palavra diz lá em Gênesis capítulo 2 que antes que chovesse, antes que do céu viesse a chuva, a terra não poderia produzir frutos. Vou repetir para vocês: a terra só pode produzir frutos se o favor do céu for com ela. A mesma coisa é o homem que está na terra. Se o céu não se abrir em favor do homem, se Deus não estender a sua mão em preço de pagamento de dívida, em favor imerecido, e nós chamamos isso também de graça, se essa graça não for conosco, nós não podemos receber vida e frutificar. Certo? Amém? Amém. Então Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar a todos. Esse desejo de Deus, quando nós entendemos que o desejo de Deus é salvar a todos, nós encontramos também algo que nós podemos confiar. Deus quer me salvar, por que eu não seria salvo? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus me ama e quer me salvar quando eu nada tinha, por que eu não serei salvo? Então, se a salvação é mediante a fé em Cristo, nós sabemos que provavelmente a única forma de você não ser salvo é não crer em Cristo, é não se render a Ele, é não se entregar. E por isso que nós vamos ler uma passagem que está no módulo, não precisa abrir a Bíblia, certo? Está aí no módulo, na primeira página, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma lida nessa parte aqui, ó. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler sobre o nome de Jesus,
O nome de Jesus, o nome de Jesus, diz aí, o nome de Jesus significa Deus que salva, ou o Senhor é a minha salvação. A palavra Cristo é um adjetivo que quer dizer capacitado, ungido, preparado para realizar algo. Ou seja, Jesus Cristo é o capacitado para salvar. Esse é o nome e a identidade de Jesus, o Cristo. A palavra salvar significa sarar, libertar, consolar, abençoar, perdoar, livrar, proteger, tirar da condição atual, favorecer. Certo? Vamos ler esse versículo de Mateus 1:21 aí em azulzinho. E dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome, presta atenção agora, o nome na Bíblia, na tradição hebraica, todos os nomes têm relação à identidade da pessoa. Então, Jacó significa enganador. Jacó lutou com um anjo, teve encontro com Deus, e o seu nome foi mudado para Israel, que quer dizer aquele que lutou contra Deus. Então, o nome de Jacó foi mudado para Israel. O nome de Abrão foi mudado para Abraão. O nome de Saraí foi mudado para Sara. O nome de Saulo não foi mudado para Paulo. Certo? Não foi mudado, é o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Saulo é hebraico e Paulo é grego, tá? É a mesma coisa que João aqui no Brasil, nos Estados Unidos é John, na Inglaterra é John. É o mesmo nome. Pedro lá é Peter, que é Pedro. É o mesmo nome, só que em outra língua, pessoal. Paulo quer dizer o pequeno, certo? Então Paulo é o pequeno. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Amém? Quem teve essa revelação? Claramente em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo. Paulo é aquele que falou sobre a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Ele era pequeno em estatura, pequeno diante dos homens, mas poderoso, escritor do texto do Novo Testamento. Ele confundiu e perturbou o mundo inteiro, coisas que os apóstolos de Jesus, os 12, não conseguiram. O pequeno, que era perseguidor, matador, ferrenho da igreja, se tornou o maior pregador. Deus gosta de fazer esse negócio, de pegar aquilo que não é nada e tornar isso é salvação também. É pegar a pessoa que está em uma situação aparentemente desfavorável e elevar ela a um lugar que confunda os homens e espante os homens. A salvação é isso, é um espanto para os homens. Quando a gente entende a situação do homem, a gente vai entender que sempre será um espanto para os homens. Vou ler só um texto rápido que não precisa abrir não, para vocês entenderem sobre esse tema, como Paulo foi grande nessas questões das revelações. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vejam irmãos, os vossos chamados, que não são muito sábios no meio de vocês, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os que nasceram em berços esplêndidos no meio de vocês, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para destruir as que são. Olha só, porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça inútil. Olha só o que ele vai falar aqui. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz, ou o evangelho da cruz, é um dos evangelhos que Paulo pregava. Jesus pregava o evangelho do reino. Paulo pregava o evangelho também do reino, mas ele pregava a palavra da cruz, a palavra de salvação. Porque ele foi pregar para os gregos, certo, gente? Quando se trata de judeu, é reino. Quando se trata de grego, precisa começar na salvação e para depois ir para o reino. E a gente vai estudar isso no segundo módulo, não vai ser um dos 12 módulos dessa primeira lição. O reino é para homens maduros, porque Jesus falou, Mateus capítulo 11, que o reino é tomado por força. Isso é forte quem é adulto na fé, tá bom? Então nós não vamos falar sobre isso, agora a gente vai passar pelo básico, para depois a gente talvez estudar sobre o reino, que é a autoridade do homem para reinar sobre a terra, certo? Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança.
Gênesis, eu estou falando Gênesis 1:26, certo? Gênesis 1:26. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, o homem não havia sido formado do barro da terra. Presta atenção. O homem não havia sido formado, mas já havia sido criado em Deus. Ou seja, Deus estava gerando você. Deus estava gerando você. Eu chamo isso de gestação de Deus. Amém? Presta atenção. Deus estava gerando você dentro dele. Façamos nós o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É o casamento de Deus. Deus gerou você dentro dele. O homem era o que? Macho e fêmea. Certo? Vou repetir. O homem era macho e fêmea. Gênesis capítulo 1:26. O homem era macho e fêmea. O homem era macho e fêmea. Amém? O homem gerado em Deus, ainda não formado, foi formado no capítulo 2, versículo 7. No 1:26, ele era macho e fêmea. Criado para quê? Autoridade sobre a terra, governo, domínio, administração. Para que fauna e flora respondessem ao homem e na sua organização. Certo? Vou repetir. O homem foi criado em Deus, gerado por Deus, com a principal característica: dominar sobre a terra, governar sobre ela, reinar, administrar sobre ela, cuidar da terra. Lavrar quer dizer cuidar da terra, cuidar da terra. Então, a palavra, quando você vê que Deus criou você para dominar, e hoje você não domina, e hoje o homem perdeu o domínio, quer dizer que a salvação opera para a restauração do domínio. Vou repetir, presta atenção. A salvação do homem para que trabalha, depois a gente lê, Jeremias fala sobre isso, que fala sobre restaurar a origem dos princípios e daquilo que Deus criou, está relacionado à salvação da posição e da autoridade do cristão, do ser humano, para dominar sobre fauna e flora. Amém? Então, as aves dos céus, répteis da terra, tudo ali está dizendo, as árvores frutíferas, vocês dominam sobre elas. Vocês dizem como elas vão fazer. Quando o homem usa de uma erva, de uma planta para se drogar, ele está dominando sobre ela ou ele está deixando que ela domine ele? Quando os efeitos daquela droga, seja remédio de antidepressivo, ou seja cocaína, crack, quando coisas que foram tiradas da terra, onde o homem deveria dominar, essas coisas estão dominando ele, ele não tem mais esse domínio próprio. O que é que ele perdeu? A capacidade de dominar sobre a terra. O que é que a salvação faz? Restaura o domínio. Então, quem é que fez isso? Quem é que manifestou esse domínio sobre céus e terra? Quem foi que falou, aquieta-te mar e vento? Quem foi que disse para uma figueira, nunca mais produza frutos? Quem estava salvando o mundo e restaurando as coisas para os seus verdadeiros propósitos? Jesus o Cristo. Então, quando Jesus olha para uma figueira e fala, porque não deste fruto na estação própria, nunca mais dará. E secou-se a figueira. Jesus estava estabelecendo uma administração. Ele estava lavrando. Esta figueira está ilegal. Ela está dizendo, porque as suas folhas parecem que estão na época de frutos. Eu me aproximei para ver, porque Jesus não tinha revelação de que se tinha ou não fruto. Ele estava com fome, certo? Saindo de Betânia, se eu não me engano, indo para Jerusalém, nos últimos dias. Olha para a figueira, não vê o fruto. Enganou Jesus. A figueira enganou Jesus. Ela aparentemente estava com folhas dizendo que tinha frutos. Porque quem não sabe, a figueira é assim, ela demonstra que tem frutos pelas suas folhas. Então, quando Jesus se aproximou e não viu, falou, nunca mais produza fruto de ti. Ele estava determinando coisas que estavam fora do lugar. Você está em mentira, em engano. Não é assim que funciona. Não foi assim na origem, não foi assim que meu pai comprou. Não foi assim que meu pai gerou. Por quê? Porque as frutas e as árvores deveriam servir ao homem. Ou seja, a morte da planta, ou o esvaziamento da planta, ou a forma dela abrir mão de um fruto dela, serviria ao homem. Viria de cima um fruto para abençoar o homem. Isso é a manifestação de Deus, da graça de Deus. Você pega um fruto de algo que está acima e se alimenta, e você usufrui daquilo para a sua vida, certo? Então, Jesus, quem não sabe, o nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, tá bom? Assim como eu falei, Saulo é o nome grego, Paulo é o nome, desculpa, ao contrário, Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego, Jesus é o nome grego, Josué é o nome hebraico. O nome Josué e o nome de Jesus são iguais, tá bom?
Se eu chamar Jesus de Josué, não é blasfêmia não. Eu sei que a gente não está acostumado na cultura nossa, Jesus é Jesus, mas é o mesmo Salvador. Por quê? O significado do nome é o mesmo, é isso que eu estou lhe falando. Existe o Josué da Bíblia, o sexto livro da Bíblia se chama Josué, é o profeta sucessor de Moisés, mas nós sabemos que foi o próprio Moisés que falou: Deus vai suscitar, esse Deuteronômio 18, se eu não me engano, Deus irá suscitar um homem semelhante a mim, um profeta semelhante a mim, e ele livrará o seu povo. A alma que não ouviu será extirpada do meio desse povo. Então esse profeta seria maior que Moisés. Esse profeta seria maior que Moisés, iria também fazer algo que Moisés fez, que é libertar o povo. E quem sucedeu Moisés foi Josué, que quer dizer o mesmo nome de Jesus. Era um simbolismo profético de que Jesus viria, o Salvador. Quem veio depois de João Batista? Jesus. Então Deus envia um profeta que prepara uma nova libertação. Ou seja, Moisés foi o profeta que libertou o povo do Egito para o deserto. Josué foi o profeta que libertou o povo do deserto para a terra prometida. Então, o ministério de Josué foi promovido pelo de Moisés, mas se manifestou em maior glória. Por que foi maior glória? Porque livrou o povo e concretizou a promessa, pelo menos em parte. Mas a promessa não era ficar no Egito, era passar pelo Egito e ir para a terra prometida. Amém? Moisés não entrou na terra prometida, mas Jesus adentrou os lugares celestiais e está lá para sempre, intercedendo por nós até a sua vinda. Certo? Amém? Amém. Jesus tem um ministério superior a Moisés. Aí a gente teria que estudar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, diferença da lei de Moisés, a lei de Cristo. Seriam assuntos futuros também, de um segundo discipulado, não esse agora. Então, Jesus significa Josué, que é aquele que salva. Cristo é a mesma palavra Messias, certo? Messias, ou Yeshua HaMashiach, que quer dizer isso, Jesus o Cristo, ou aquele que salva, capacitado, ungido para isso, para esta operação, para esta função. Então Jesus ou Josué seria Josué Messias ou Jesus o Cristo, nas mesmas línguas, grego e hebraico. Isso quer dizer aquele que salva. Ele é a causa da eterna redenção do homem. Somente em Cristo há capacidade disso. Olha aí, na parte azulzinha aí, quase no final da primeira página, tem assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. A palavra Senhor quer dizer dono, dominador. Quer dizer, alguém surgiu com a mesma propriedade ou com a mesma origem que Deus determinou desde o princípio, que era: o homem governa sobre a terra. Ou seja, há um Senhor que administra essas coisas e lavra a terra muito bem, e esse Senhor é Jesus Cristo. Porque Adão caiu, Adão falhou na sua tarefa, mas Jesus Cristo veio para cumprir aquilo que nenhum homem conseguiu. E em nenhum, o segundo versículo aí azulzinho, no final, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. De novo: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Diga assim: príncipe da vida. Príncipe é a mesma palavra, governador. Príncipe quer dizer rei, quer dizer poder principal, certo? Príncipe não é aqueles príncipes que a gente vê nos desenhos da Disney, não, certo? Na Bíblia, príncipe é poder principal. Ou seja, quando você vai ler lá, por exemplo, Isaías 7,14, não precisa abrir não, tá? Isaías 7,14 fala assim, ó: eu farei um sinal para o meu povo. Qual será o sinal? A virgem conceberá um menino, e o nome desse menino será Emanuel, que quer dizer Deus estará conosco. Deus estará em nosso meio. Deus estará conosco, ou Deus estará em nós. No capítulo 9, versículo 6, no primeiro profeta Isaías, fala assim, ó: e um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. Qual é o nome dessa criança? Agora vocês sabem. Ninguém sabe. Hã?
Isaías 9,6, vamos lá de novo. E a música de Rodolfo Abrantes, né, que é Isaías 9, que ele fala: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de sua glória eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Não, é maravilhoso. Aí eu me esqueci o resto. Mas o versículo diz assim: ó, Isaías 9,6 fala que esse menino tem um nome. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, o príncipe da paz é o líder, é o poder principal que daria paz para nós. Por isso que Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a paz que ele dá, que excede todo entendimento, vem porque o nome dele, ele foi capacitado para trazer paz para os homens e paz com Deus, certo? Amém? Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Como é que um menino que vai nascer para a virgem no 7, que depois foi dado a nós, se chama Deus forte e pai da eternidade? Como é que um menino que nasceu, carne e sangue, pode ser chamado de Deus forte, príncipe da paz? Ou isso é uma grande blasfêmia, e Isaías deveria ser rasgado da face da terra, ele deveria ser tirado da sepultura e queimado vivo novamente, se fosse possível, porque chamar alguém que é um ser humano de Deus forte e príncipe da paz é um negócio forte, hein? Quem vai falar sobre isso é o pastor. O bispo, quando falar sobre a Deus de Deus, ele vai falar sobre a Trindade, né? Um pouquinho, pincelar. Nós vamos falar sobre Jesus, o Deus. Para quem não sabe, quando Jesus ressuscitou, Tomé falou isso claramente: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou agora para você crê, né? Então, em outras passagens também, em Romanos, capítulo 9, versículo 5, e em 1 João também, bem no finalzinho fala que ele é o Deus. São citações claras da divindade de Cristo, certo? Então, sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna redenção. A quem? O príncipe da paz, ou o príncipe da vida, ou o mestre, Senhor, ou o Salvador. Tudo isso são atributos de Jesus. Por quê? Porque ele é o Deus conosco. Tudo que Deus é, Jesus é. Então Jesus falou: quem vê a mim, vê meu Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai. E eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai a não ser por mim. Ele não falou ninguém se achega a Deus. Ele falou ninguém se achega ao Pai. Certo? Tem diferença? Tem, né? Satanás chega a Deus, mas ao Pai não. Tá bom? Quer dizer, eu vou preparar lugar, porque vocês perderam esse lugar. Lugar de quê? De filho. Amém? Certo? Então, você pode ser servo de Cristo, você pode ser amigo de Cristo, você pode ser filho de Cristo, você pode ser inimigo de Cristo, inimigo da cruz. A Bíblia chama a gente de várias coisas. E nós vamos entender melhor. Vamos virar a página aqui, não sei o que foi que eu escrevi. Tem umas passagens aqui, né? Tem aqui ver também, eu separei as passagens que falam que Jesus é Senhor. E a Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 18:1, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aí eu vou citar agora um versículo que não está no estudo, e vocês vão abrir comigo, Apocalipse capítulo 5, certo? Nós vamos ver que Jesus como foi que Jesus salvou o mundo, como ele é considerado lá no céu. Apocalipse capítulo 5, hoje no livro da Bíblia. Apocalipse 5. Deixa eu ver qual é o versículo. Bom, vamos ler do versículo 6 em diante. Vamos lá. E olhei, e eis que estava. Vamos ler do 5, que tem uma parte legal.
E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Fala assim, ó: as orações dos santos enchem os instrumentos no céu de incenso. Amém? Você não sabia? O louvor do céu está sendo o combustível deles, é a oração dos santos. Depois que eles viram, depois dessa visão, olha o que aconteceu, ó, 9. E cantavam um cântico novo. Diga assim: um cântico novo. Diga: algo novo aconteceu. É uma boa notícia. Boa notícia de salvação. Amém? Qual foi agora? Olha a canção do céu, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga assim, ó: Deus comprou para si mesmo o que se havia perdido, com o preço do sangue da vida de Jesus, para me tornar aquilo que ele sempre sonhou: reis e sacerdotes. Amém? Entenderam ou não? Então, o desejo de Deus, a obra de Deus de salvar o homem, é restaurar todas as coisas até a plenitude dos tempos. E o que é que precisa ser restaurado? Tudo que está fora do lugar. Deus está arrumando a casa. Amém? Dentro e fora de você. Dentro, por isso que a igreja não pode ser a igreja que não faz nada fora dela. Amém? Porque Deus fez algo fora dele quando formou do barro da terra o homem e soprou sobre as narinas. Era uma obra externa de Deus, e Deus estava manifestando isso num corpo. O corpo é a revelação daquilo que está dentro dele, certo? O corpo foi a revelação daquilo que estava dentro, e Deus soprou, escondeu naquele corpo o próprio Deus. Então Deus preparou da sua palavra. Quem não sabe, a palavra é Cristo, e todas as coisas foram formadas pela palavra. Só que aquilo que era a palavra foi introduzido vida nele. É um símbolo da lei e da graça. Ou seja, a lei traz a morte, é um boneco inanimado, com o sopro de vida ou com o Espírito Santo. Aquilo que estava condenado à morte ou a ser inanimado recebeu vida. Então, toda a Bíblia você vai ver que Deus está querendo restaurar as coisas, certo? Restaurar a sua mentalidade que foi destruída. A mentalidade qual? A mentalidade de filho de Deus, a mentalidade de servo de Deus, a mentalidade de amigo de Deus, todas as mentalidades que estão em Cristo Jesus, que foram perdidas desde a origem do homem, desde a queda do homem até agora. Deus quer restaurar isso. E o tempo de restauração destas coisas, dá para baixar um pouquinho, está meio alto. O tempo de restauração destas coisas tem a ver com a salvação. Por quê? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, para você entender que eu fui salvo ainda perto, então eu vou morrer, eu sou condenado, ainda não fui salvo, eu faço umas coisas que não parece coisa de gente de Deus, não. Então eu penso coisas que parece que não tem nada a ver com Deus, e eu sei, eu tenho convicção disso, eu não tenho dúvida de que tem coisas em mim que não estão em Deus. Então, entender a salvação nesse processo vai ser saúde e consolo para você, certo? Então, nós vamos entender agora rapidamente como eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Rapidamente. Leiam agora Romanos 10.
Abra Romanos 10. Mas não precisa abrir não, desculpa. Aqui no módulo tem a segunda página, o segundo versículo azulzinho aí, que tem 9, 10, 12 e 13. Diz assim, Romanos 10, do 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eu sou salvo? Invocando o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Por que ele morreu? Por causa do pecado. Por que ele ressuscitou? Para me justificar diante de Deus e ser o meu sumo sacerdote diante de Deus. Ou seja, ele ainda está lá intercedendo por nós, diz Romanos 8. Então, quem é que eu confesso para ser salvo? Aqui está justamente a confissão, ou o local, o momento da salvação. Qual é o momento da salvação? Quando eu creio em meu coração, quer dizer, no meu espírito, quando eu tenho a revelação de que Jesus é o Cristo, o Salvador, que Ele é inigualável aos outros homens, que Ele é unigênito, o único Filho de Deus que pode me salvar, que Ele tem a vida em si mesmo e pode me dar porque eu já não tenho, que eu estou separado e destituído da glória de Deus e Ele me reconcilia, que eu não tenho favor, mas Ele tem um favor suficiente para dar a si mesmo e dar a mim, que Ele se tornou pagamento de dívida, porque se eu estava morto e Ele morreu no meu lugar, a minha dívida de morte foi paga, pois eu estava para ser sentenciado à morte, só que Cristo tomou meu lugar e morreu como maldito de Deus e oprimido, porque Ele se tornou maldição por nós e Ele pagou a minha dívida. Se o preço que o homem tem a pagar, ou a dívida que ele tem, é preço de morte e morte de homem, Jesus se tornou o pagamento perfeito. A Bíblia diz que Jesus era da forma de Deus. Um pouquinho de água. Se tiver dúvida, levanta a mão, gente. A gente também, senão vocês vão dormir aí. Ainda mais sempre de informação, né? Então, se a gente deve alguma dívida a Deus, se nós temos dívida, a maioria já sabe que é dívida, né? De imposto de renda, pagamento de água, energia, a gente já sabe que é dívida, né? Mas quando eu devo dinheiro, eu pago dinheiro. Quando eu devo algo que não é dinheiro, é um favor, eu tenho que pagar em favor. Certo? Tem coisas que você não consegue pagar com dinheiro. E Deus não ia aceitar nada do homem. Por quê? Porque o homem não tem nada para oferecer para Deus para pagar aquilo. Então, é um devedor incapaz eternamente de pagar a sua dívida. Então, quando o homem se encontra numa situação de devedor eterno e com uma dívida impagável eternamente, Deus, na sua bondade e misericórdia eterna, se tornou pagamento eterno. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho não é Deus querendo que o homem vá e more com ele, que o homem seja igual a ele, não. É Deus querendo tanto que o homem se faça semelhante à sua obra primária, que é a obra de pura libertação, que é a obra de paz completa com Deus. Deus deseja tanto isso que Ele se tornou parecido com você, foi confundido com você, tão confundido que conseguiram matar Ele, tão confundido que mataram Ele com a mesma morte que você merecia, que é a morte de cruz. Pois Deuteronômio fala que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Cristo se tornou maldito de Deus. Então Deus se tornou o maldito para pagar a dívida daquele que era maldito. O credor tornou-se devedor para pagar a dívida do devedor. E tornar ele credor de muitos, tornar o homem também intercessor e pagador de dívidas. Porque quando Jesus ressuscitou, olha só o que Jesus falou:
recebeu o Espírito Santo e soprou sobre os seus discípulos. Aí ele falou: aquele que vocês perdoarem os pecados, presta atenção, aquele que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aquele que vocês retiverem ou não perdoarem não serão perdoados. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aleluia. Vocês estão entendendo o nível de autoridade que a salvação pode promover? Certo? Amém? Então, eu fiz um textinho bem legal aqui, ó. Tem aqui escrito salvação. Aí diz assim: a salvação é um presente de Deus, oferecida ao homem por seu amor e justiça. É uma obra de Deus gratuita, operada pela graça de Deus, isto é, seu favor imerecido a nós e proposta de uma eterna comunhão por Jesus Cristo, disponível aos homens, mas desfrutada por meio da fé. Como a obra de salvação é uma obra de Deus e continua sendo realizada em nós por Deus, temos total confiança que Ele irá aperfeiçoar o que já começou em nós até o fim. Deus é fiel e não desampara os seus. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. O nosso papel é receber esse presente constrangedoramente, reconhecendo que Ele nos ama e fez tudo por nós. Quando nós éramos inúteis, desprezíveis, inimigos de Deus, desobedientes e muito mais, sendo Ele mesmo o autor e consumador da nossa fé, em causa de eterna redenção e acesso ao Pai. Vamos ler aí embaixo também aqui, ó. E vos vivificou, Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diga assim, ó: eu estava morto por causa das ofensas e pecados. Diga: a consequência da ofensa e do pecado é a morte. Certo? Em que em outro tempo andávamos, diga: eu andava neste lugar, nesta posição, nessa característica e nessa identidade. Vamos ler qual é a identidade que a gente tinha. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o líder principal da potestade do ar. Diga: Satanás. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga: Satanás. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Diga: todos nós andávamos também, segundo os desejos do príncipe da potestade do ar e do espírito que lidera a desobediência. Olha o que ele fala agora aqui, ó. Andávamos nos desejos da nossa carne. Diga: desejo da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Diga: como os outros também. Entendam isso. A salvação opera sobre esse é o alvo da salvação. São essas pessoas e pessoas que confessam que estão nesse lugar. Quando é que eu não posso ser salvo? Quando eu não entendo, quando eu não confesso que eu estou nesse lugar, que eu preciso de um Salvador. Ou seja, Jesus é tão Salvador e tanto Salvador à medida de que eu sou tão pecador e tanto pecador. Se eu não entendo o quanto eu sou e onde eu estava, eu não posso entender aonde eu estou, onde Cristo pode me levar. Ou seja, a revelação do amor é completamente oposta à revelação da grandeza do pecado. Ou seja, quanto mais pecador eu sou e quanto mais eu sei que Deus me ama e me perdoa mesmo assim, maior se torna a graça e a revelação do seu amor. Por quê? Vamos supor, eu devia 10 reais a um homem, ou a Deus, vamos dizer, eu devia 10 reais a Deus, e eu não tenho 10 reais, não tenho, e nunca vou ter, eu não tenho condição de ter 10 reais nunca na minha vida. Vamos supor que a Bíblia está me dizendo que eu sou um aleijado, um pobre, um cego e um nu, é isso que Jesus fala na Apocalipse capítulo 3. Então eu não tenho como pagar a Deus 10 reais, e pra mim, eu tenho uma dívida de 10 reais, só que aí Deus fala: eu te perdoo. Só que depois eu vou caminhando com Deus e Deus fala para mim: a sua dívida é de 1 milhão de reais e eu já perdoei essa dívida. Então o perdão aumentou.
Na verdade, o perdão é o mesmo. Para Deus, ele não muda em Deus essas coisas, mas muda na nossa perspectiva a grandeza do amor e do perdão. Porque quando eu achava que eu devia R$10, eu achava que o amor de Deus era comparado aos R$10. Quando eu entendo que o perdão de Deus é 1 milhão, agora o amor de Deus tomou a proporção de 1 milhão. Entenderam? Então, quando eu vejo que eu devo infinitamente mais, além do que eu posso pensar, o que Deus tem para mim, quando eu devo tanto a Ele, Ele me perdoou tanto e ainda quer me restituir, mais do que restituir, me dar tudo o que Ele tem, inclusive o seu poder, sua eterna grandeza e seu caráter, eu entendo que o amor de Deus é infinitamente maior. Isso a gente deve estudar em arrependimento de obras mortas e frutos de arrependimento verdadeiro, certo? Depois a gente vai ter uma ação só sobre isso, tá bom? Então, a situação de todo homem é essa: andando segundo o desejo da carne, segundo o desejo dos seus pensamentos, achando que são líderes de si mesmo, mas todo desobediente é liderado por o espírito da desobediência, que é Satanás, e quer dizer o enganador, o rebelde. E esse espírito é que faz isso na vida de Deus. Jesus falou: o príncipe deste mundo já está julgado, o mundo jaz do maligno, por exemplo. São versículos da Bíblia, no livro de João. Versículo 4 fala assim, voltando a Efésios 2, fala: mas Deus, fala assim, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Cristo. Então, a morte que operava em mim se encontrou com o príncipe da vida e se lascou. Essa é a salvação. A salvação é o encontro da morte com a vida. Quando a morte tocou em Jesus, 3 dias depois, Jesus riu dela. Depois de 3 dias, Jesus envergonhou a morte. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, a gente vai estudar só sobre ressurreição, vai ser só um tema das nossas lições. Falou: onde está a morte e o teu poder de ferir? Onde está o inferno a tua vitória? Cristo te venceu, Cristo deu isso a nós. Cristo ressuscitou o homem consigo mesmo. Em quais dimensões? Qual foi a salvação de Cristo? Salvação do espírito, da alma e do corpo. O que é que precisa ser salvo do homem? A sua plenitude. E o que é que fala 1 Tessalonicenses 5:23? Que o homem é espírito, alma e corpo, e os 3 devem ser preservados, santos e irrepreensíveis para a vida de Jesus. Amém? Então, eu vou ler esse texto porque é poderoso esse aqui. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Depois vocês fazem a lição que não fez. Quem fez já sabe que Romanos 6:23 quer dizer isso. Mas eu quero que vocês leiam Romanos capítulo 3, do 10 ao 23, para você entender quem você era, ou quem você ainda é, porque não se converteu, porque eu não sei da vida de Deus. É uma questão de intimidade. Vocês vão ler o que o ser humano é aos olhos de Deus, para entender quanto amor e quanto perdão disponível em salvação. Abra aí, por favor, Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Diga assim: não há um. Justo sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Diga: todos se desviaram. E juntamente. Diga assim: se juntar tudo é inútil. A sua garganta é uma sepultura aberta. Com as suas línguas tratam enganosamente, como veneno de cobras, debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura,
Os seus pés são ligeiros para matar. Diga, derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Diga assim, ó. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora o versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz para aqueles que estão debaixo da lei. Diz que para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado, gente. Eu diga assim, condenável. Quem? Todo homem. Diga assim, não tem diferença. Diga de Hitler a João Batista. Não tem diferença. Mas agora, versículo 21. Desculpa, é o 20, né? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Diga assim, a lei foi feita para os transgressores e não para os justos. A lei só torna nítido que eu não posso ser salvo por mim mesmo. Que não tem bem algum em mim para que me restitua deste lugar que eu estou. Versículo 21, vamos lá. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho, diga assim, uma boa notícia. Agora se revelou. Agora veio a mim, sem a lei que condena, sem a lei que me mostra que eu sou pecador. Diz assim, ó, tendo o testemunho da lei dos profetas, ou seja, eles diziam que isso ia acontecer. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, estou brigando com o ventilador aqui, desculpa aqui, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Diga assim, não há diferença. Todos estão condenados e todos podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. 23, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus, sendo reconciliados, sendo aceitos, diga gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a qual Deus propôs, para propiciação pela fé. Propiciação é pagamento de dívida. Pelo pagamento de dívida pela fé em seu sangue, ou pela fé no sacrifício de Cristo, para demonstrar sua justiça, para a remissão de pecados. Diga, remissão de pecados. É a mesma coisa que perdão de pecados. Propiciação, diga assim, propiciação. Pagamento de dívida. Certo? Então, remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência, ou seja, sobre a paciência de Deus. Os pecados que eu cometia antes, ou que a humanidade comete ainda na mesma intensidade, ou crescendo nisso, está sobre, presta atenção, sobre a paciência de Deus. Ou seja, Deus pacientemente está vendo. Mas ele já preparou o cordeiro, o escape dessa situação, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Cristo. Então vai intervalo aí para a gente beber uma água, no banheiro, comer alguma coisinha ali, então, depois a gente volta, tá certo? Amém? Segundo round, irmão. Aguenta o segundo round ainda? Vocês aguentam o segundo round mesmo? Tem certeza? Aguenta mesmo? Barriga cheia, né? Então vamos lá. Esperar o pessoal sentar.
Então estamos estudando salvação, segundo round. A salvação da vida eterna é um grande pacote de Deus de restauração. De tudo que está triste e pro alegre, de tudo que está morto, receber vida, de tudo que está desfavorecido, receber favor. Isso é algo grátis, viu? É de acordo com a graça de Deus, seu amor. Certo? Aí depois vocês, quem não leu ainda, depois vocês lerem direitinho a apostila, fala que a manifestação da salvação do homem ocorre naquilo que o homem é, certo? Então, o homem é espírito, alma e corpo. Então, o meu espírito precisa ser salvo. E a salvação do espírito ocorre de uma forma. Por quê? Porque, lembra que eu lhe falei, se a planta precisa de água, a salvação da planta está relacionada com a água. Ou sair da seca para ser umedecido. Quando está falando sobre a falta de nutrientes, eu preciso usar outro elemento. Que não é mais a água, eu posso molhar a planta, molhar ela até morrer. Por quê? Porque tem excesso de água. Mas se ela não precisar nem de água, nem de outra coisa, mas precisar de adubo, então eu estou falando de outro tipo de salvação, ou estou utilizando outro elemento para salvar. Então assim é também o ser humano. Eu preciso de algo para o meu espírito, algo para a minha alma e algo para meu corpo. E os três estão, ou são, ou já foram salvos. Então, a salvação ocorre nas três fases, ou nas três manifestações. A salvação ocorre nas três dimensões do homem. Presta atenção, a salvação ocorre nas três dimensões do homem, no espírito, na alma e no corpo. E ocorre em três manifestações diferentes. Diga assim, ó: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e serei salvo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e serei salvo. Certo? Quando eu estudei um pouco sobre isso, com vários nomes de Deus, mas a questão de tempos e manifestações é extremamente importante. Presta atenção, irmãos. Por quê? Porque se a gente não entende que a criança precisa de leite materno, de 1 mês até 6 meses, isso é crucial. Antes disso, ela não pode comer um alimento sólido que poderia matar a criança com infecção intestinal. Eu entendo que se eu dou um alimento que não está de acordo com o tempo daquela criança ou daquele ser humano, eu posso matar ele. Então, eu estou alimentando. A palavra alimentar, cuidar, nessa questão de alimentar a criança é a mesma coisa. Mas se eu dou para uma criança um alimento que ela não é capaz de se alimentar, eu posso matar ela. Então, sabe qual a importância disso? É saber exatamente o equilíbrio. É saber entender como funciona isso. Eu não posso dar uma feijoada para um bebê de 6 meses. Eu não posso. Agora eu posso dar uma feijoada para um menino que já tem 4 anos, se for um pouquinho, não muito, exageradamente. Tem cuidados ainda a serem feitos, mas a gente sabe que a alimentação de um ser humano acontece em três manifestações da questão física. Líquido, pastoso e sólido. Líquido, pastoso e sólido. Então, a partir dos 6 meses, começa a comer pastoso, algumas coisas sólidas, mas depois é natural que ele coma os 3, líquido, pastoso e sólido. Ou seja, o homem adulto, ele consegue andar nas três manifestações. Eu consigo andar bem em espírito, na salvação do espírito. Eu consigo entender bem a salvação da alma e entender muito bem a salvação do corpo. Presta atenção, irmãos. É muito importante isso. Então, por quê? Porque eu posso matar algo em mim, destruir algo em mim se eu não entender essas coisas. Conhecereis a verdade, Jesus falou, e a verdade vos libertará. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe, então, uma boa notícia para o espírito. Existe uma boa notícia para a alma. Existe uma boa notícia para o corpo. Deus vai tirar a gente de 3 desfavorecimentos. Qual é o desfavorecimento do espírito? Todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Isso é uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança espiritual. Ou seja, o meu espírito era um com o de Deus. Ele soprou e estendeu o espírito dele sobre mim. Quando eu era o quê? Adão. Quando Adão caiu juntamente com Eva, então eu quebrei essa ligação.
destituídos da glória de Deus, é destituídos dos atributos perfeitos de Deus, ou da expressão da sua pessoa, da sua natureza. Ou seja, a natureza divina que estava em mim foi corrompida, e agora bem nenhum está em mim. Ou seja, o meu espírito não pode se relacionar com Deus e ser impactado com as impressões e a natureza de Deus, e respondendo isso na minha alma, e respondendo isso no meu corpo. Entenderam? Mais ou menos. Entendeu? Então, uma união espiritual ou uma união física é um casamento, onde dois se tornam um, mas se tornam um no fruto. Vou explicar de novo. Duas coisas se unem para se tornar um só, certo? Então o homem se une com a mulher, e os dois tornarão uma só carne, né? Isso está escrito em Gênesis 2:24. Então, mas onde é que eles se tornam uma só carne? No filho, certo? Porque o filho tem carga genética do homem, do marido e da mulher. Então, onde é que eu encontro o DNA do homem e da mulher, ou a natureza dele, ou que define, ou a escritura, a palavra? DNA é palavra, DNA é palavra, entenderam? DNA é palavra. Tudo é palavra, matemática é palavra, são algarismos, é uma forma de representação ou uma imagem. Então, como é que eu vejo o meu código genético ou as minhas identidades genéticas relacionadas ao meu corpo? Eu vejo no DNA, e o meu DNA é único, e o DNA da minha mulher é único, mas os dois se unem no do meu filho. Então o meu filho guarda a expressão do casamento. Deus casou com a terra quando ele formou do barro e soprou sobre ele, sobre o homem, o Espírito de Deus, o fôlego de vida, e passou a ser alma vivente. A alma é o resultado do casamento do Espírito com a terra, ou com o barro que foi formado pelas mãos de Deus. Presta atenção, estão entendendo? É muita coisa, é muita revelação isso, viu? Não está escrito na Bíblia assim do jeito que eu estou falando. Não tem isso no módulo, certo? Não tem não. E eu também não conheço nenhum lugar que você possa ler sobre isso, tá bom? Só ouvir. Em nome de Deus, como o pastor Davi ensina sobre isso. Mas também não ensina assim, mas dá para entender por eles. Então, foi por isso que eu entendi essas coisas. Então, o casamento do homem de Deus com a terra produz frutos. O casamento da água da chuva, que vem das nuvens, com a terra produziu os frutos. As árvores frutíferas começaram a produzir. Sem isso e sem o lavrador, não poderia frutificar o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2. Eu vou ter que resumir mais, né? Vou ter que falar mais dessas coisas, que é muita revelação para vocês que estão iniciando. E pelo que também já o bispo está ali. Está ali assim, olhando assim, sabe? Então vamos focar. Então o Espírito foi destituído, desligado de Deus, certo? O Espírito foi desligado. Então a comunhão espiritual que eu tinha com Deus foi quebrada. Agora Deus não fala comigo. Quando Adão pecou e Eva pecou, Deus teve que ir ao jardim do Éden. A Bíblia não diz que Deus ia todos os dias, todas as tardes. Não está escrito isso. Muita gente fala que Deus ia sempre encontrar Adão, etc., no jardim. Isso não está escrito. Está dizendo que depois que ele pecou, isso é o que está escrito. Após o homem cair, Deus foi. Certo? Antes, não diz. Então eu estou dizendo que Deus não ia. Por quê? Porque o Espírito de Deus se comunicava com o Espírito do homem. Então o que é que Jesus fez na nova aliança? Como está escrito em Jeremias 31, ou lá em Hebreus também, acho que o capítulo 9, que diz: a nova aliança é: colocarei o meu Espírito novamente dentro de vocês, e agora escreverei a minha lei, que era para condenação, que vocês eram incapazes de fazer. Por quê? Porque estava fora. Ou seja, a lei parte da minha natureza, o sim e o não de Deus parte da minha natureza. Paulo falou em Romanos capítulo 7 que a lei, presta atenção, é justa, é santa e é boa, mas eu não sou. Então eu não tenho a natureza de Deus em mim. Por quê? Porque eu fui destituído da glória. Por quê? Porque eu fui morto por causa das ofensas e pecados, e estou numa situação miserável, inimigo de Deus, filho da desobediência e filho da ira. Então, nessa situação, meu espírito não tem comunhão com o Espírito de Deus, e somente um casamento, somente um tratado, somente uma aliança, somente um testamento de paz pode fazer isso.
E foi isso que Jesus fez, com preço de redenção, com preço de sangue, com preço de morte e morte de cruz. Então, a partir disso, o homem teve acesso. Por isso que Jesus, por isso que a Bíblia fala que ele traz a paz com os homens, reconcilia e ele leva o homem ao Pai. Ou seja, a qualidade de filho só existe através de uma relação de um casamento espiritual, como o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Por isso que o meu espírito precisa ser recriado. Diga assim: o meu espírito precisa ser recriado. Eu preciso nascer de novo, para que eu viva em comunhão com Deus, para que a natureza de Deus seja novamente implantada no meu coração. Então preste atenção. Como é que Deus salva o espírito da gente? Novo nascimento. João capítulo 3. Se não nascer novamente, não poderá ver o reino. Se não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino. São coisas diferentes, são, mas esse assunto é do reino. Não vou falar sobre isso. Assunto do reino não é agora. O reino é um assunto posterior, certo? E bem posterior, que eu também seja um pouco. Coisa de maduro mesmo, é muito poderoso. O evangelho do reino é o evangelho de Cristo. É diferente do evangelho de salvação. Jesus não pregou salvação para os judeus, Jesus pregou reino. É diferente demais. Mas a gente pode, posteriormente, vai estudar isso. Eu recebi até uma profecia que era para estudar isso. Imagina, a pessoa falou para mim: Deus está mandando você estudar as palavras do evangelho do reino. Eu falei que eu estava pensando nisso. Então, você vê que Deus está levando a igreja para estudar isso, porque chegou de maturidade a igreja. Comecei a ouvir isso o tempo todo nas pregações agora no YouTube, e eu nunca tinha escutado sobre isso nas igrejas. Então, Deus está nos conduzindo a isso, e deve ser também os próximos discipulados da gente, a gente deve começar a introduzir e estudar isso. O Evangelho do Reino seria maravilhoso. Então, o Espírito precisa ser recriado, e essa recriação você agora é parte constituinte de mim. Filho é expressão, ou seja, houve uma união, a união do Espírito de Deus com aquilo que estava completamente desfavorável, mas tudo que Deus toca ressuscita. Então ele toca em meu espírito, me reconcilia consigo e me faz nascer de novo. O que é nascer de novo? Parte da confissão e da crença, ou seja, eu confesso que eu preciso nascer de novo e eu coloco a minha fé nele e ele responde. Ele responde com um novo nascimento. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim não será condenado. Aquele que não crê já está condenado. Por isso que o evangelho da salvação para o Espírito está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Presta atenção: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Aonde? No seu Espírito. Então, por que eu falo que é no Espírito isso? Porque que essa é a ligação? Porque esse é um novo nascimento. O contexto que ele está falando é: se você não sabe isso, Nicodemos, das coisas terrestres, como poderei falar das coisas celestiais? Ou seja, existe coisas que eu quero falar para vocês que são um outro nível. Mas você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo e começar a engatinhar e começar a crescer nisso, eu não posso chegar a ensinar você. Paulo fala: vocês são carnais, são meninos na fé, por isso eu tenho que dar agora um leitinho para vocês. Ou seja, a palavra, o ensino que Paulo ensinava à igreja de Coríntios, ele chamou de leitinho, de algo para pessoas carnais. Ou seja, quando eu ressuscito em Cristo Jesus no Espírito, quando eu recebo um novo Espírito regenerado, eu sou um menino na fé. A Bíblia me chama de criança espiritual ou um novo nascido. Um novo nascido não nasce pronto, tá bom, gente? O novo nascido ele não está robustecido completamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia e se robustecia no Espírito. A mesma coisa de João Batista. E essa é uma obra do Espírito Santo. Então, quando eu confesso a Jesus que Jesus é o Cristo, o Salvador, Ele é o meu dono, Ele comprou toda a língua, todo o povo, toda a nação, Ele tem o poder e é capacitado por Deus para salvar. Somente no nome dEle, no poder e na identidade dEle, eu posso ser reconciliado com Deus e me achegar ao Pai. E me achegando ao Pai, eu sou então religado com Deus para começar uma vida com Deus agora, porque eu estava morto e completamente destituído. Não poderia de alguma forma ter paz com Deus. Eu começo a minha vida com Cristo. Isso não quer dizer que eu estou perfeito. Eu estou iniciando uma vida agora de revelação no meu espírito. Eu posso fluir no meu espírito, robustecer ele, para que ele venha tratar a minha alma.
para que minha alma venha tratar o meu corpo. A gente vai estudar agora, pensar sobre a alma agora. Qual é o evangelho que salva a alma? A alma é uma parte constituinte do homem que está ligada ao intelecto, razão, presta atenção, emoções e memória, certo? Então, o espírito é a parte de Deus, a parte que se relaciona com o reino espiritual. A alma é a parte que o entendimento do homem é uma pessoa do homem que se conecta consigo mesmo, dentro de si. E o corpo é a parte que se conecta com tudo que é externo, terreno ou visível. A alma e o espírito são invisíveis. Então a salvação que ocorre na alma e no espírito são invisíveis. Amém? Certo? Só o homem pode desfrutar disso. Quando manifesta para o corpo, a Bíblia chama isso de tempo de maturidade ou de prática. Aquele que é experimentado na prática é maduro. Certo? Por isso que muitos crentes não conseguem praticar, porque são meninos na fé, podem até ser salvos do Espírito, podem ter alguma coisa de salvação na alma, mas a prática leva eles a um entendimento, uma experiência e uma firmeza na fé, e Jesus chama isso de fundamentar uma casa, ou de construir ela sobre alicerces que jamais serão destruídos. Isso vem pela prática. Esse alicerce que vem pela prática, Jesus chama isso de um nível de maturidade, né? Toda casa que for edificada sobre rocha, etc., vivência, tempestade, inundações não será abalada. Tá bom? Então, quando é que a alma é salva? A alma é salva progressivamente, diga assim, a passo a passo. Passo a passo. Se vocês depois quiserem, vocês podem ler, viu? Sobre isso. Eu separei só uns versículos, mas já tenho de cabeça aqui. É porque a gente não vai estudar profundamente sobre isso, não, só para citar, porque o bispo não deixou por dar 5 horas de aula. Viu? Mas depois, se vocês quiserem ler, vocês vão ler. É Romanos 1, 16 e 18. Mas não abro não. Não abro não para a gente ser mais rápido, viu? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Por quê? Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, de fé em fé eu conheço a justiça de Deus. De fé em fé eu sou justificado e entendo que Deus me amou e me perdoou, e o justo viverá pela fé. Então há uma manifestação de transformação. Romanos capítulo 12 é outro exemplo. Paulo fala assim, rogo, pois, irmãos, que vos apresentei o que nos seus corpos, como o que? Sacrifícios vivos diante de Deus. Para quê? Para que vocês não se acomodem pelo pensamento desse mundo, mas transformais pela renovação da mente. Não se acomodem, não vos conformeis com esse mundo, não se acomodem, ou não se formem e não pensem conforme eles. Transformados pela renovação da mente. Diga assim, a minha mente precisa ser transformada. E esse é um processo contínuo através da palavra. Por isso que Deus fala, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não falou de uma vez por todas. Jesus, a palavra conhecer lá em João é progressivo. O grego que vocês quiserem ler lá, vocês vão ver que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Também diz isso nos profetas menores. Então, esse prosseguir em conhecer é transformação da alma. Então, é nesse momento que eu entendo que eu tenho que perdoar. Isso começa dentro de mim. O meu espírito recebe a revelação de Deus, me constrange. Então, quando a gente aceita Jesus, o que não era pecado para a gente passa a ser. O que era errado, agora passa a ser abominável. O que aquela pessoa que eu estava de mal, ou que briguei com ela, eu não consigo viver em paz enquanto eu não for a ela me reconciliar, pedir perdão. Então, começou no espírito, passou na alma. Tem gente que trava aqui. Por quê? Porque aí tem a questão do livre-arbítrio. Mas, você vê, começou no Espírito, Deus deu a revelação, convencimento do pecado. Jesus falou, o Espírito Santo tem um projeto, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Do pecado, porque eu vim. Ele não crê em mim, da justiça, porque eu vim o mundo, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Certo? João 16. Aí quando ele fala isso, ele fala que o Espírito Santo gera isso em nós, convencimento. Mas não diz que ele gera arrependimento. Ele diz arrepender de ter chegado dentro do céu. Tipo assim, o Espírito Santo convence, revela isso no seu espírito. Agora arrependimento acontece com você. Deus já falou com você. Agora se arrepender é um processo de você se render na alma para Deus.
um processo de transformação da alma, de renovação da mente, do entendimento. Ou seja, eu preciso me comportar, conformar com a mentalidade de Deus. Isso é progressivo e processual e muita gente não desenvolve. Muito cristão morre nesse período. Então, quando eu vou pedir perdão, é uma guerra. Vou, não vou, isso é certo, mas a pessoa fez isso. Então, aquela guerra na alma que está corrompida pela sua carne. A sua carne que é egoísta, miserável. Então, o seu corpo não quer corresponder com Deus. Porque a gente vai falar sobre salvação do corpo. Depois eu vou encerrar, porque eu fico parando para mim. Então, a alma não quer ceder. A alma, ela está influenciada pelo mundo. Ou seja, a minha alma é influenciada, a minha alma guarda memórias, cultura, etnia, pensamentos, a forma de falar, a língua, o sotaque, tudo isso é alma, não é espírito e não é corpo, certo? É alma. Então, se eu for para Moçambique, eles têm comportamento. Se eu for para os Estados Unidos, eles têm comportamentos diferentes, a estrada é diferente. Você tem ideia que tem lugar que até a estrada é o contrário, o pessoal dirige de um lado diferente do Brasil. Aqui na direita, né, segue assim. Tem lugar não, que você só segue assim, é o contrário. O volante é para o outro lado, porque a cultura é diferente. Então, eles se conformam com a cultura deles. Tem lugares que jamais você pode entrar com as vestimentas que nós estamos aqui. Não pode, isso não existe, não cabe a uma pessoa, um ser humano, na cultura deles ter esse tipo de... Tem lugares já que o pessoal anda seminu, como por exemplo indígena, alguns lugares você vê populações africanas, sempre tribos, né? Você vê que eles não têm quase nenhuma vestimenta. Então tem lugar que tem mais vestimenta muçulmano, vai lá num país muçulmano, você vê, você pode entrar dentro, você cair desse jeito. A mulher ia ser tudo morta, e eu estou falando morta mesmo. Eu falo apedrejada, enterrada assim até a cabeça, aí apedrejada, degolada, queimada viva. Está acontecendo hoje e continua acontecendo e vai acontecer até a vinda de Jesus em Apocalipse 19. Os cristãos vão ser mortos degolados até o fim. Jesus falou em João 16:2 também. Vocês vão ser mortos e as pessoas vão achar que estão fazendo um favor a Deus. Só que ele não falou que era lá. Mas é o favor que os muçulmanos estão fazendo, o islamismo a lá, né? Alguns deles, claro que não todos, né? Mas os que creem nisso, que Alá e Maomé deu essas ordens, e deu mesmo, está no Alcorão que eu já li. Então, vamos estudar então agora como faz. A alma se transforma dia a dia conforme eu me rendo à palavra de Deus. É progressivo, processual, depende de sede, de fome, depende da graça que está sobre você, da sua maturidade, do tempo, depende da cultura, depende de um monte de coisa que eu também não sei do quanto depende. Eu sei que a transformação da alma é algo pessoal, eu não tenho acesso à sua alma, o bispo não tem, é você e Deus. Por quê? O Espírito que está em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Se ele ressuscitou Cristo dos mortos, o que é que ele não pode fazer, certo? Então ele pode fazer tudo, inclusive transformar você. Essa é uma das salvações mais... Eu digo que esta é um período da vida do cristão, né? É fatal em qualquer lugar do mundo, é salvação da alma. Porque a salvação do Espírito, ela é pontual, crucial. Como fui salvo, por isso que eu falei, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, por exemplo, onde é na Bíblia que eu acho essa descrição? Fomos salvos. Várias descrições. Eu vou ler só uma para vocês saberem que está na Bíblia isso, certo? Para não ficar algo, vou chamar de herege de me querer expulsar da igreja, tá bom? Não precisa abrir não, pode abrir rapidinho. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vou ler essa passagem agora, mesmo escritor, foi Paulo que escreveu isso. Olha o que ele vai falar aqui. E 2 versículo que é pior ainda, né? Eu vou ler o que é que ele vai falar. Ó. Olha só. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a criação está gemendo para a salvação. Dores de parto quer dizer algo vai ser gerado. Uma salvação vindoura e poderosa. Não só a criação, mas nós mesmos que também temos as primícias do Espírito Santo. Quer dizer, as primeiras manifestações do Espírito Santo, a primeira relação com Ele.
também gememos dentro de nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque, presta atenção, em esperança somos salvos. Mas já era salvo, Paulo? Paulo agora está falando, nós já fomos salvos, agora ele está falando em esperança. Aí ele vai falar, olha só o que ele vai falar. Em esperança nós somos salvos. Ora, se esperamos ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como vai esperar? Ou seja, eu não vejo a salvação, eu espero a salvação. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos indescritíveis. Vou dar só mais uma palavra. Aqui a gente está falando sobre salvação do corpo, certo? Salvação do corpo. Em esperança somos salvos. O nosso corpo não foi salvo, eu não vejo. Quando eu aceitei Jesus, meu cabelo não mudou, eu não emagreci, eu não fiquei automaticamente bonito, entendeu? Só para minha esposa, mas já era, mas não mudou nada. Então a gente tem que entender que a salvação aconteceu dentro de mim em ambientes invisíveis. Primeiro no meu espírito. Está acontecendo na minha alma. Você não sabe o que se passa dentro de mim quando eu olho para um objeto, quando eu olho para o ventilador, quando eu olho para o púlpito. Essas coisas são internas. O que o meu coração está pensando, o que está processando na minha memória, se eu estou com raiva, com rancor, com essas coisas, pode ser que o meu corpo expresse algumas coisas, mas essas coisas são invisíveis, certo? Eu posso ver uma expressão disso. Eu vou pegar aqui que eu estou meio desviado na Bíblia, mas eu vou achar logo. E eu sei o que está aqui, amém. Ó, fala assim. Paulo, ó, de novo, Paulo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por isso eu não desfaleço, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Ou seja, eu não vejo a salvação no meu exterior, eu vejo ela no meu interior, está se renovando. Agora exteriormente eu só vejo ele se corrompendo. Cada dia eu fico mais velho, mais etc. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não tendo nós as coisas que se veem, não atentando nós para o que se vê, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, é pela fé que eu sou salvo no corpo. Qual é o evangelho de salvação do corpo? Vocês vão ler em João capítulo 11, não precisa abrir não. Jesus fala para Marta e para Maria, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 5. Não se maravilheis de eu ter dito isso, que eu ressuscito os mortos. Um dia todos os que estão na sepultura ouvirão a minha voz, e todos ressuscitarão. Todos os que estão na sepultura, todos os corpos ressuscitarão. Ele falou, uns para a condenação eterna e um para a vida eterna. É só você ler João capítulo 5, 1 Coríntios 15, que você vai entender o que é a salvação, a ressurreição. A gente vai ter um assunto sobre ressurreição, por isso que a gente não vai, né? Isso está olhando para mim, você vai entender. Então, é maravilhoso você entender que a salvação do Espírito se dá pontualmente, é crucial, é uma ruptura no reino espiritual, é um transporte. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o 22 fala sobre isso, que fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Que, por exemplo, acho que é a 1 Coríntios, a 2 Coríntios 5:17, nós somos novas criaturas, todas as vezes que passaram, isso tudo se fez novo. Onde é que eu não sou mais a mesma criatura do meu espírito? Porque meu corpo não tem nada de novo. Paulo está falando que se degrada cada dia. Exteriormente eu não posso basear a minha fé e a salvação do meu espírito conforme eu baseio a salvação da alma. E eu não posso basear a salvação da minha alma e do meu espírito da mesma forma que ela se manifesta no meu corpo, porque o meu corpo não se opera a salvação ainda. É uma esperança, é uma promessa, está guardada em Cristo Jesus para a revelação. Por isso que toda a criação geme por esse dia. Quer dizer, a mulher tem dor de parto até que a criança venha. Assim, nós cristãos e tudo que se existe, toda a criação está gemendo, tem dores, aguardando o dia disso, quando todos os corpos vão ser transformados.
O que é corruptível, ou se corrompe, ou se degrada, ou se pega, tudo isso vai ser revestido por incorruptibilidade, revestido com é o termo que Paulo usa. E tudo aquilo que é mortal, que está sob o jugo do pecado, se reveste da imortalidade. Esse é o grande dia da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição a gente vai estudar. Há várias manifestações de ressurreição, certo? Para a igreja, o povo da tribulação, fora, etc. A gente não vai entrar nesse detalhe. Eu queria que vocês abrissem agora em Romanos capítulo 5 para a gente encerrar. Ela passa essa própria. Lá. Ela fez Deus, ela reduzida. Romanos capítulo 5. Quem achou que salvação era besteirinha, coisa pouca, todo mundo sabe. Vai sair daqui. Falando, eu achei que eu sabia que eu era salvo. É muito mais do que eu imaginava. Já aqui tem muito mais para estudar. Certo? Vamos Romanos 5, do versículo 6 em diante. Romanos 5, versículo 6 em diante. Fala assim, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando Paulo fala estando fracos, é inutilizáveis, é incapazes, certo? A palavra aqui seria incapazes. Quando nós ainda éramos incapazes, ele assumiu o nosso lugar. A gente era incapaz de agradar a Deus e ele morreu a seu tempo quando nós éramos ímpios. Versículo 7. Acharam? Todo mundo? Capítulo 5, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém outro morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga assim: eu fui salvo da ira. Por causa do sangue de Jesus, por causa do amor incompreensível de Deus. Olha o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, como é que um cristão acha que ele não é salvo porque ele não consegue melhorar um pouquinho e aí se abate e foge, porque acha que a salvação não opera libertação na alma dele? Ele continua pensando, desanimado, descrente. A graça que está para o povo, sobre nós, sobre os cristãos para salvar, ela é um combustível que nós devemos injetar em nosso espírito para que a alma possa corresponder a isso e para que o corpo possa se mover. O corpo, a Bíblia diz que o corpo não se converte, somente pode ser mortificado. Qual é a salvação do corpo? O dia da salvação do corpo é quando ele morre verdadeiramente. Então, a única forma de meu corpo ser salvo é morrer. Então, quando é que eu ressuscito dos mortos? Quando é que o meu corpo é transformado? No dia da vida de Jesus, quando ele falou: todos que estão na sepultura ressuscitarão. Os que estiverem vivos, não estiverem na sepultura na vida dele, a Bíblia diz que serão transformados, certo? Então são dois tipos